Mas, como eu disse, essa palavra ela já tem falado no meu coração. E nós precisamos aprender a cada dia mais que não tem nada que eu venha falar aqui que antes primeiro isso não tenha sido uma palavra purificadora na minha vida. Então hoje eu estou aqui não porque me sinto capaz, não porque acho que sou suficiente, mas é pela graça e a misericórdia do Senhor. E eu sei que o Senhor pode usar não só a mim, mas a todos nós quantos aqui estamos, quanto nós entendermos e se dermos lugar. Neste dia, a mensagem que eu quero trazer para a nossa meditação está no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 a 18. Hoje, porém, eu vou estar apenas até o 14. E nós vamos aprender um pouco sobre batalha, sobre guerra, sobre armadura, sobre como nos posicionar como igreja individual e como igreja coletiva. Porque muitas vezes nós vamos enfrentar batalhas no nível coletivo da igreja, como uma igreja que foi escolhida por Cristo, um povo que foi separado para proclamar a verdade, o Evangelho, e nós vamos deparar com muitas coisas que vêm contra a verdade da Bíblia, e nós, como uma instituição dos céus, nós precisamos nos posicionar coletivamente. Outras horas no dia a dia, como igreja individual que somos, porque quando não estamos aqui reunidos, somos a igreja individual onde Cristo habita em cada um de nós e onde nós enfrentamos também as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas o Senhor, Ele não nos deixou despreparados, mas Ele sempre tem na sua palavra uma maneira de nos ensinar e de nos conduzir ao melhor caminho, à melhor forma para nós estarmos vencendo tudo aquilo que precisamos nessa terra. E por que o Senhor nos capacita e nos direciona? Porque Ele esteve aqui, Ele viveu as mesmas dores, as mesmas situações, Ele passou pelas mesmas coisas que às vezes nós passamos. Então Ele fala com propriedade. Ele foi um Deus que se submeteu, que deixou a sua glória e veio a essa terra para viver como um homem, para que Ele pudesse se comunicar com o homem de forma eficaz. Não de um contexto imaginário, de uma realidade que Ele não experimentou, que Ele não vivenciou, mas de uma realidade que Ele realmente experimentou, que Ele passou. Então Ele fala com propriedade. Então, quando nós entendemos que o Senhor esteve aqui e que viveu as mesmas situações, as mesmas lutas que nós passamos e que Ele venceu todas elas, nós podemos crer nessa palavra e saber que ela é a verdade e que se nós aplicarmos ela na nossa vida, nós também vamos vencer. Não importa qual seja a situação, não importa quão difícil seja essa batalha, essa guerra, o Senhor nos dará a vitória. Mas para isso nós precisamos aprender como nos posicionar diante disso. E aqui é o texto de Efésios que vai nos falar e nós vamos estar lendo agora. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Podem ler. E na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto,
eu não estou dizendo de uma vida sem problemas e sem dificuldades. Não é isso. Porque às vezes nós queremos entender que vida plena e gloriosa é você viver aqui sem passar nenhum problema. E aqui o texto é bem claro, ele fala de guerra. E guerra já nos arremete ao quê? A problemas, não é verdade? Então, o objetivo desta instrução que o apóstolo Paulo vem trazendo à igreja de Éfeso naquela época, Paulo foi um apóstolo que ele instruía, ele foi um missionário, ele teve um encontro maravilhoso com Cristo, porque ele era um dos que perseguiam os cristãos. Ele perseguia porque ele entendia que aquilo que ele estava fazendo era bem, era o certo. Ele estava com os olhos vedados e ele tinha recebido o ensino onde a vida que ele levava, aquela vida era correta e aquele Deus que ele cria, ele precisava defender com toda a força e ir contra os cristãos, porque quem era errado eram os cristãos. E nesse contexto, Paulo tem ali um encontro com Deus, um encontro inusitado com o Senhor. Ele vai ter esse encontro. E o que acontece? Eu não vou entrar exatamente, né, nessa convenção de Paulo, mas é só para vocês entenderem quem era Paulo e o que Deus fez na vida dele e como a partir desse momento, dessa convenção, ele começou agora a proclamar realmente Jesus Cristo. Aqueles a quem ele perseguiam, ele agora começou a levar essa palavra e a pregar o Evangelho e a instruir essas pessoas. Olha para vocês verem o impacto da vida de Cristo da presença de Cristo nas nossas vidas. Então foi isso que aconteceu com Paulo. De perseguidor, ele passou a ser discípulo, ele se tornou um homem que começou a anunciar o Evangelho, a implantar igrejas e a instruir a igreja. E ele teve muitas experiências com o Senhor. Muitas experiências. E ele sofreu muito também. Muito. Perseguição, foi preso, foi açoitado. Muitas coisas. Mas ele permaneceu fiel. Então, quando o apóstolo Paulo vem falar sobre isso, ele fala também de algo que ele viveu, que ele venceu. Então, ele traz aqui nessa carta aos Efésios um ensino diferente do que ele vinha ensinando antes à igreja. Porque antes Paulo ele vinha falando com a igreja, trazendo instruções sobre corrigir pequenos problemas ou até grandes problemas dentro da igreja. Porque uma ideia errada que às vezes foi criada é que a igreja é um lugar perfeito. E não é um lugar perfeito. Nós somos pessoas falhas e aqui dentro também vamos falhar. Ainda que não queiramos, mas vamos falhar. Então, quando Paulo via que algo estava acontecendo de errado na igreja, ele vinha com o ensino e com a autoridade do Senhor, e ele instruía a igreja, e ele exortava a igreja em amor, e ele ensinava que aquela prática, que aquela conduta não glorificava a Deus, não manifestava Cristo, e que a igreja precisava se corrigir, se arrepender. Mas nesse texto aqui, Paulo muda um pouco toda essa história, todo esse contexto desse ensino, e ele vai agora começar a ensinar a igreja sobre algo mais profundo, que a igreja começou eu imagino que naquela época a igreja ficou assim, até maravilhada e talvez um pouco, alguns talvez
no mundo carnal, no mundo natural, mas nós temos consciência que existe também um mundo espiritual. Mas apenas saber disso é o suficiente? Existe um mundo espiritual? Sim, existe. Mas e aí? Ele tem influência nas nossas vidas? No planeta, na Terra? Tem influência. Mas como vamos viver essa situação? Então é isso que Paulo vem abordando. Mas aí, Paulo, ele vem trazendo para a igreja um ensinamento de que existem algumas responsabilidades que a igreja precisava exercer, que a igreja precisava praticar para que ela pudesse ser vitoriosa. Porque muitas vezes nós também temos a tendência de querer viver no comodismo. E isso é da nossa natureza humana, carnal. Nós não gostamos do confronto, nós não gostamos de sair da zona de conforto, nós não gostamos de ser exortados. Isso é o nosso homem carnal. Mas a palavra de Deus em si, quando você pega para ler, para estudar, ela é o próprio confronto na nossa vida. Ela vai nos trazendo clareza daquilo que está errado, daquilo que precisa ser mudado. Não é a força do que eu falo, não é a minha imposição, ou a imposição do líder, do pastor, de quem quer que seja, mas é o poder da palavra. Porque, como eu disse no início, Paulo, quando ele teve o encontro com Cristo, ele teve a vida totalmente mudada e transformada. Então, nós também precisamos viver isso. Ao termos o encontro com Cristo, ele diz assim, vinde como estás. Você pode estar do jeito que você quiser. E que na pior situação que você tiver, naquela situação que você acha assim, não tem mais jeito para mim, agora eu estou no fundo do poço e nada mais pode acontecer de pior. Se você lembrar que existe um Deus e clamar por Ele e for ao encontro dele, Ele vai estar de braços abertos a te esperar. E Ele vai fazer maravilhas na sua vida, porque Ele garante isso na palavra. Ele vai fazer. Mas a partir do momento que você veio e teve esse encontro, você precisa ter alguma mudança e alguma transformação de vida. E isso é ao longo da vida. É claro que cada um é um processo, que cada um vai ser santificado e vai receber esse entendimento em uma medida, em uma proporção e ao decorrer dos anos que nós vamos passar aqui por essa terra. Mas fato é que essa mudança precisa acontecer e essa mudança implica muitas vezes em responsabilidades. Nós temos responsabilidades em viver a palavra, em colocar em prática aquilo que a palavra nos diz. Então Paulo vem trazendo aqui, nesses versículos, essa responsabilidade, mostrando à igreja que existe um mundo natural, que é o que nós vivemos, existe um mundo espiritual, que é o que nós não vemos, mas ele está aí, ele está agindo, e que nós podemos vencer nas regiões celestiais as potestades e tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida, mas que isso implica em uma responsabilidade para nós. Então ele traz uma abordagem espiritual e natural, nos ensinando a usar as armaduras. E aqui são diversas as armaduras que Paulo vai citar, mas como eu disse hoje, eu vou falar apenas do cinto e da couraça. Eu hoje vou falar apenas sobre o cinto e a couraça. Talvez a gente continue a falar, em outra oportunidade, sobre as demais armaduras. E essas armaduras, elas são armaduras que Deus nos deu para que nós possamos vencer. Mas como que Paulo vai trazer esse entendimento para a igreja no contexto natural? E aí Paulo, para que a igreja entenda, para que ela compreenda, Paulo começa então a usar de elementos naturais de guerra para exemplificar como funciona e como se posicionar diante dessa guerra espiritual.
igreja hoje é um exército do Senhor também nessa batalha. Então nós precisamos estar unidos no mesmo propósito, entendendo como agir nessas guerras e nessas batalhas para que nós possamos vencer. No meio dessa batalha, nós vamos ficar feridos, muitas vezes, nós vamos ser frustrados, nós vamos sentir dores, vai ser desconfortante, vai sair da nossa zona de conforto. É a guerra, é a guerra. Mas aí Paulo, ele exemplifica uma guerra aqui natural, terrena, para explicar a guerra espiritual. Porque a mesma guerra, no mesmo contexto que a gente tem esse entendimento aqui no nível natural, é muito maior até nas regiões celestiais, como fala aqui no texto. Ó. Porque nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Então, existem dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais de quê? Do mal. Aonde? Nas regiões celestiais. Não é a região que nós vivemos. Nós vivemos aqui, ó, no natural. Mas aqui fala que há uma batalha travada nas regiões celestiais. E nós precisamos vencer não somente essa guerra aqui no natural, mas nós devemos aprender a nos posicionar para vencermos essa guerra nas regiões celestiais. Porque essa é a que mais impacta na nossa vida. E aí Paulo traz essa abordagem que começa a romper não só com a cultura dos gregos, mas também com aquilo que a igreja estava acostumada a ouvir. Ele apresenta quais seriam as áreas e preparo daquela igreja. Ele apresenta um ensino que tem a parte espiritual, a parte divina, mas também a parte humana de execução. A parte que completa, que compete ao homem para conseguir cumpri-la. Então, é uma guerra em 3 níveis. Ela é nas regiões espiritual, ela também tem o poder divino, que é de Deus, que nos capacita, e ela também tem a ação humana, que é o nosso posicionamento. E aí, Paulo vem falando assim, ó, fortalecei-vos em quem? Na nossa própria força? No nosso próprio entendimento? Na nossa própria sabedoria? Não. Aqui a palavra vai dizer assim, ó, fortalecei-vos no Senhor. Aqui é a parte divina. Fortalecei-vos no Senhor. E como que nós vamos fortalecer no Senhor? Muitas vezes, quando nós estamos passando por uma batalha, por uma dificuldade muito grande, é natural, logo, se a gente não está orando, se a gente não está jejuando, se a gente não está buscando, logo a gente trata de começar a fazer isso. É verdade ou não é, gente? A gente o negócio começou a estreitar para o nosso lado, a gente fala, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar, eu tenho que me fortalecer. E quantas vezes nós estamos enfrentando guerras ferrenhas e nós achamos que nós não vamos conseguir, e nós dobramos os nossos joelhos, nós começamos a orar e clamar ao Senhor, e quando nós levantamos ali daquele período de oração, daquele tempo talvez de jejum, e nós levantamos e aquela guerra ela ainda não findou, o problema ainda existe, mas nós nos sentimos o quê? Fortalecidos, porque o próprio Espírito do Senhor, ele vem sobre nós com a graça, e ele cumpre o que a palavra diz, e ele nos fortalece em meio àquela luta e àquela provação. Então, a igreja tinha um entendimento desse fortalecimento, aonde nos momentos de mais dificuldade, de luta, eles precisavam orar e buscar e clamar e serem fortalecidos. Mas aí Paulo começa a falar de um
mas nós clamamos porque nós já nos sentimos de alguma forma numa batalha, e aí isso nos levou, não foi nem voluntário assim da nossa parte, foi meio que forçado devido à situação. Então é algo bem passivo. E aí o Senhor vem com a misericórdia e nos abraça. Mas aí Paulo dá continuidade. Quando a gente medita nesse texto, a gente começa a observar uma tendência na igreja de hoje, assim como era na igreja de Éfeso naquela época, que é aquela tendência de estacionar numa linha de preparo, num ponto de relacionamento com Deus e não conseguir avançar, talvez pelo fato de não compreender esse ensinamento de Paulo, que havia questões naturais e questões espirituais, que há dois mundos, porém a maioria das pessoas, elas se prendem apenas numa parte do processo do preparo, elas ficam apenas no momento do preparo, que é essa parte do fortalecei-vos. Então a igreja, ela até fazia essa parte de fortalecer, mas existia algo mais. Existia as regiões celestiais. E para vencer nas regiões celestiais, aí Paulo vem com as armaduras. E aí ele já vai aqui usar um verbo que é ativo, direto, que é uma ação humana, que nós precisamos. Por mais que o Senhor já tenha disponibilizado essas armas, por mais que o Senhor já tenha deixado tudo pronto lá, mas nós precisamos ter uma atitude de tomar posse, de posicionar, para que nós possamos vencer. E aí ele vem com o revestidos. Aí é uma ação nossa. E como que nós vamos nos revestir? Trazendo de novo o contexto da guerra. Quando os soldados eles vão para a guerra, eles têm toda uma armadura, eles têm todo um traje, todo um preparo, né? Eles têm armas, são muitas coisas, né? Muitas coisas que eles precisam usar, eles precisam estar revestidos. Eles não vão para a guerra dessa forma aqui, comum como eles andam no dia a dia, né? Não, eles vão revestidos. E é algo que eles mesmos precisam pegar e se revestir. Então, Deus ele disponibilizou tudo isso para a igreja e para nós. Mas existe a nossa ação de nos revestir. E aí Paulo vai falar sobre essas duas armaduras. Cingindo-vos com a verdade. E essa verdade fala do cinto. Paulo exemplifica essa verdade como um cinto. E nós sabemos que o cinto ele é uma peça fundamental, né? Ali para poder não só unir e ajustar, né? Ali as roupas e estar firmes, da mobilidade também, mas também no cinto outras coisas são agregadas, são penduradas para ficar de fácil acesso quando eles precisam, né? Então é uma peça importante. Então ele está com acesso ali de várias outras coisas. Então isso significa que se eles não têm aquele cinto, vai faltar também vários outros instrumentos importantes naquela guerra. Então é por isso que é preciso cingir-nos da verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus. Nós precisamos estudar, entender essa palavra e colocar em prática. Porque só ler e não colocar em prática não vai mudar nada. Então, a verdade, muitas vezes, o que acontece é que nós tentamos, às vezes, distorcer ela. Por quê? Porque, como eu disse, né, a nossa natureza aqui carnal, ela quer ficar no conforto, no bem bom, ela não quer entrar na guerra, ela não
E aí nós precisamos estar revestidos com essa verdade que é o sangue. E a outra peça fundamental e a armadura fundamental é a couraça. E a couraça é algo que nos protege, né? Uma parte mais ampla, maior, que vai nos dar maior proteção. E essa couraça, ela também fala da fé, né? Ela nos protege porque quando nós entendemos no nosso espírito que essa palavra tem poder, que essa palavra realmente vai mudar a nossa história, a nossa situação, aquilo que estamos vivendo, e nós nos lançamos e nos submetemos não ao nosso entendimento, não àquilo que eu acho, porque o Evangelho não é baseado no eu acho, igreja. Ah, mas eu acho que é assim, mas eu acho que tem que ser assim, mas eu acho que é daquele jeito. Não, a palavra é clara. A palavra é clara, ela não é baseada no que eu acho, no que eu quero, no que me agrada, no que me apraz. Na guerra, nós não vamos assim, saltitante de alegria. Nós vamos porque precisamos, porque entendemos que precisamos vencer algo e que nós precisamos lutar com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, com toda a nossa dedicação e fazer coisas que muitas vezes estão além do cotidiano, do natural, mas nós estamos lá e muitas vezes vencemos, se não dizer todas. Quando entendemos que não vencemos, ou quando não praticamos essa verdade, ou quando nós adaptamos ela, né, para o entendimento do que é vencer esta guerra. Porque muitas vezes nós atrelamos a vitória aos nossos desejos, às nossas vontades, aquilo que nós desejamos aqui nessa terra, aos prazeres, né? A gente acha que Deus é um Deus tipo o Aladim, que ele está só para satisfazer as nossas vontades. Vai lá, né? Mexe na lâmpada, o Aladim é assim, né? Você mexe na lâmpada, ele aparece e fala, faz aí 3 pedidos. Você não precisa fazer nada, só mexer na lâmpada. Faz aí 3 pedidos. E aí, no passe de mágica, o pedido acontece, o Aladim vai embora e você ficou lá, com o seu pedido realizado. Só que com Deus não é assim. Deus não é um Deus para... Não que Ele não queira nos abençoar. A Bíblia fala que Ele sabe quais os planos que Ele tem para nós. São planos de nos fazer prosperar, planos de bem. Ele tem bons planos para nós. Mas existe um caminho a ser percorrido. Nós precisamos entrar nessa guerra. Nós precisamos entender que para vencermos ela e para alcançarmos tudo aquilo que já está disponível nas regiões celestiais, de bênção e de vitórias, nós precisamos viver na plenitude desta palavra. E aí, igreja, eu quero que você, nesta noite, tocado assim, pelo Espírito de Deus, que o Senhor possa ministrar muito mais ao seu coração, que você possa entender o que realmente é se posicionar, servir a Cristo, vencer essas batalhas, e nós possamos avançar nesta batalha. Nós não ficarmos aqui como muitas igrejas hoje e como a igreja de Éfeso, só nesse primeiro ponto aqui é o fortalecermos, porque às vezes nós passamos uma vida no fortalecermos. Ora por mim, e não é errado, igreja, pedir oração. Eu peço oração e eu creio no poder de quando a gente pede oração e a gente tenha esse desejo de pedir que os irmãos intercedam por nós. Isso é bíblico. Eu não estou aqui dizendo que é errado você pedir oração. O que eu quero que você entenda que você pode sim pedir oração, mas que você não deve passar uma vida inteira só pedindo oração. Você precisa, também se posicionar, para que em algum momento também você possa ser instrumento para que você possa orar por outros, para que você possa ir para a guerra por outros, porque a batalha é assim, é um batalhão de gente, né? Então, nós precisamos avançar, não ficar
poder, de toda a autoridade que o Senhor já tem nos delegado, que o Senhor já tem nos reservado. Mas existe uma ação que é nossa, esse desejo de viver neste lugar, de alcançar esta bênção, de estar neste lugar e falar: Senhor, eu quero sair para guerrear, eu preciso vencer essa batalha, eu me revestir e não apenas ficar me fortalecendo. Amém, igreja? Amém. Que esta igreja possa ter esse entendimento, que nós possamos mudar a nossa mentalidade, se é que nós estamos em algum momento com a nossa mentalidade errada, equivocada, ou pensam que nós compreendemos isso, mas no decorrer dos dias, a gente fica displicente e a gente nem percebe que a gente saiu deste lugar e a gente está vivendo só no fortalecermos. Mas a gente precisa reavaliar e falar: agora eu preciso ir para o revestirmos. E como que nós vamos revestir? É em oração, em súplica, em clamor ao Senhor, em leitura da palavra. E aí, talvez numa próxima oportunidade, nós vamos dar continuidade falando dos próximos itens aqui, de uma armadura e como vencer, porque o texto continua e ainda tem muitos outros, como calçar os pés com a preparação do Evangelho, e tem muitos outros que também é muito importante a gente estar abordando. Mas eu quero te convidar nesta noite a colocar em pé, e agora todos nós vamos orar num só clamor. Você não vai ficar me ouvindo orar, você vai levantar a sua voz, você vai clamar, você vai se revestir pelas guerras que você tem passado, pelas lutas que você tem enfrentado, porque Deus deu capacidade a você e autoridade para você repreender nas regiões celestiais todo o mal que te afronta, tudo aquilo que levanta contra a sua vida, toda a vergonha, toda a injustiça, todo o mal que tem te cercado, que tem que te atormentar, toda a angústia. Eu não sei qual é o problema, mas você sabe, e Deus também sabe. Nesta hora, unidos como o exército do Senhor, nós vamos nos revestir em oração e nós vamos clamar aquele que tudo pode. Pai, nesta noite, abre a sua boca, igreja, e ore. Não tenha vergonha, porque você está na presença do Deus vivo. Você é o exército do Senhor, que o Senhor chamou, que o Senhor levantou para viver grandes coisas nessa terra, para declarar vitória sobre a sua vida, sobre a nação, sobre tudo que tem afrontado, sobre gigantes que têm se colocado diante de nós. Mas o nosso Deus é maior que qualquer gigante. Nosso Deus é poderoso e Ele já nos capacitou e Ele já nos deu a palavra de como nós devemos agir. Então você pode se revestir. Aleluias. No poder, no clamor, na oração, no arrependimento, no coração quebrantado. Você sabe melhor do que eu aquilo é que precisa ser confrontado, mudado na sua vida. Qual é a avaliação que você tem que fazer? Qual é a mudança que você tem que ter para que você possa voltar para este lugar? O Senhor está com as mãos dele estendidas, a mão dele é poderosa para te salvar, mas você Sim, precisa Deus. estar revestido. Você precisa voltar para o lugar de onde você saiu. Você precisa fazer um conselho não comigo, mas com o Senhor que te chamou, o Senhor que te colocou neste lugar, o Senhor que te trouxe aqui e o Senhor que quer fazer maravilhas. Mas você precisa, Aleluias. como Glória a Deus. se posicionar diante do Glória a do Deus. reino espiritual, das potestades que se levantam, de tudo aquilo que vem como Sim, ó engano, Deus. como mentira, como enganação na sua vida. Que os teus olhos sejam abertos, que a tua visão seja ampliada, que você tenha um real encontro com o Senhor, que o Espírito Santo de Deus te toque nesta noite, que Ele vai até o profundo da tua alma, Sim, ó do teu Deus. coração, da tua mente, e que Ele traga um renovo Em e um nome de fortalecimento, porque você é chamado para guerrear e para vencer Sim, ó essa Deus. guerra, e você está em guerra, e em guerra
Aleluias. Você não pode ter uma ovelha. Você tem que estar Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor. revestido com a armadura do Senhor. Aleluias. Com a palavra que liberta. Sim, ó Deus. Com a Aleluias. palavra que purifica. Aleluias. Vestido com as armaduras do céu. E o Senhor Aleluias. te trouxe nesta noite. Que o Glória a Espírito de Deus. traga sobre a sua vida um novo tempo. Glória a Deus. E em nome de Jesus. Sim, ó Deus. E eu peço que você continue a marchar. Aleluias. Que as lutas dessa vida não sejam motivo para você. Sim, ó Deus. Fraquejar, Sim, ó querer Pai. desistir, mas saber que existe um Deus que já te deu autoridade, Aleluias. que já te deu instruções, que já te deu a palavra viva. Aleluias. Sobre você o Espírito Glorificado, dele. exaltado seja o nome santo do Senhor. Aquilo que você não pode fazer. Glorificado, aquilo que exaltado você não seja o pode nome fazer. santo do O Senhor. Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para realizar. É verdade, Jesus. Precisa haver um arrependimento. Eu creio, Deus. Aleluias. É preciso haver um coração quebrantado. Continue manifestando a tua glória, a tua Shekinah neste lugar. Nós estamos vivendo tempos de guerra. Aleluia, 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 aleluia. E Cristo te esclarecerá. Aleluias, aleluias, Esta noite. aleluia.